Deus, em a tua presença, nós sabemos, ó Pai, que nós não passamos de pó e cinza. Amém. Soberano eterno Deus. Nós vimos aqui Pedro lembrando, né? Pedro lembrando o povo ali e falando daquela profecia do qual Joel tinha pregado lá no capítulo, Joel tinha profetizado através do Espírito Santo, no capítulo 2 de Joel, ali no versículo, só me fala a memória, 28 e 29, e Pedro então põe aqui. Só vou dar só uma pausazinha aqui, irmão, só para que nós possamos ver o tanto que Deus pode fazer nas nossas vidas. Deus usa o profeta Joel para falar sobre o derramamento do Espírito Santo na carne. Aqui onde se derramou o Espírito Santo, aqui em Pentecostes, simplesmente cumpre um pedaço da promessa que Deus tem para nós. Porque diz a palavra de Deus, que aquilo que Deus tem para nós, nem o olho se viu e nem chegou ao coração. Então nós possamos imaginar o tamanho da bênção que Deus tem para nós. E Pedro então lembra aqueles que estavam ali, falando mal, pensando que aquele povo já tinha bebido vinho, mas nós vemos que só através daquele discurso de Pedro, do versículo ali 17 até o versículo 21, uma das coisas mais importantes, Pedro conseguiu ganhar quase 3.000 almas só naquele discurso. Imagine se nós colocarmos a palavra de Deus em prática todos os dias. Não precisa muito, 2, 3 versículos por dia. Nós vamos chegar longe. E quando nós formos afrontados por aqueles que vivem no mundo, nós teremos aquilo para dizer para eles. Mesmo que muitas das vezes nós nem precisamos guardar, porque a palavra de Deus diz assim, Jesus diz assim para os discípulos que eles iam ser levados diretamente, ia ser levados à sinagoga diante dos juízes, mas ali eles não precisariam se importar, porque o Espírito Santo falaria por eles. E é assim até no tempo de hoje. Só basta nós buscar. Aquilo que Pedro diz ali estava cumprindo o que Joel tinha profetizado lá no capítulo 2 de Joel, no versículo 28 e 29. E pode cumprir aqui hoje também, nessa noite, para aquele que não é batizado no Espírito Santo. Amém? A irmã Lívia estará com a oportunidade para estar louvando o Senhor neste momento. E vamos continuar em louvor e adoração, buscando a presença dele, aquilo que ainda não sentiu. Porque eu vi aqui um rebuliço aqui, parecia ali as línguas repartidas como se fosse de fogo, e o povo aqui parece que vestia um calor de cima, e eu quase não parei em pé, e eu quero que vocês sintam esse mesmo calor e esse mesmo vento que eu senti aqui nessa noite no meu corpo, como que estivesse me movendo tudo por dentro. Eu quero que vocês sentem, para vocês verem a alegria no qual vocês vão ver, a alegria no qual vocês não vão querer nunca mais estar longe da presença de Deus, porque a palavra de Deus diz assim, ó, se nós clamar ele vem, diz, clama a mim que responder-te-ei, se clamar-me de todo o vosso coração. Então se você não sentiu a presença dele nessa noite, então clame que ele vai fazer presença na tua vida também, porque Apocalipse 3, versículo 20 diz assim, ó, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, saciarei com ele e ele comigo. Irmã Lívia, está com a oportunidade de estar louvando o Senhor. Não está? Ana Paula. E vamos continuar aqui em adoração, buscando a presença dele. Que nós possamos ver ali que até o salmista ali, até na guerra, guerreando, ele guerreava e dizendo, Senhor é meu pastor, nada me faltará. E guerreando.
aniversário dele, ele repetiu aquilo no qual o próprio Deus, o próprio Moisés também falou que iria dar ele por herança, que aonde eu tinha pisado o pé dele, que ali seria dele por herança. E ele é doido, irmão. Você quer dar a vida eterna? Você quer dar a vida eterna? E vai dar o meu coração para Jesus nessa noite. Evangeliza com a comunidade, pois está louvando ao Senhor. Caleb passou 45 anos ali no deserto, ficaram os ossos daquele. Creio que quando caiu 2 e Caleb ali preocupado. Caiu 10, caiu 100, caiu 1000, Caleb ali preocupado. Creio eu que chegou alguém perto dele e disse assim: ó, Caleb, está chegando a tua vez. Não antes de cumprir a promessa. Não antes de ver a promessa. Porque era a promessa de Deus. E Deus, quando promete, ele cumpre. Deus está louvando o Senhor. Aleluia!
Pastor. Pastor Gilmar. Graças a Deus. Amados, vamos receber o pastor Daniel, estará com a continuação do culto, trazendo a palavra de Deus, muita reverência, muito temor. Vamos estar aqui atentos para ouvir tudo quanto o Senhor tem para as nossas vidas. Quero desejar a paz do Senhor Jesus a todos nesta noite, amém? Amém. Estamos alegres por estarmos mais uma vez na casa do Senhor, pela vitória que o Senhor tem dado a cada um de nós aqui presente. Já sentimos a manifestação poderosa do Espírito Santo de Deus, e esta é a razão principal pela qual nós estamos aqui, a presença maravilhosa do Espírito Santo de Deus que renova as nossas vidas. Estamos felizes de estar aqui com os irmãos também, agradecendo ao bem-vindo que foi dado a mim e a minha esposa, e dizer que estamos gratos pela vida dos irmãos que aqui congregam, a vida dos pastores, pastor Amil, pastor Gilmar nos recebido ali na sua residência, no seu lar, juntamente com a sua esposa, tem nos tratado como filhos, né? Já temos uma amizade de longo tempo e estamos aqui servindo ao Senhor nesses dias, juntamente com os irmãos. Nós temos uma palavra de Deus nesta noite, meus amados, para meditar juntamente com a igreja do Senhor. O Evangelho que escreveu Lucas, capítulo de número 7. Gostaria de ler juntamente com os irmãos esta noite. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Capítulo de número 2, melhor dizendo, versículo 7. Do Evangelho que escreveu Lucas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Os irmãos acharam, amém? Nos diz assim a palavra do Senhor: e deu à luz a seu filho primogênito, envolveu em panos e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Podem estar sentados, meus amados. Tem uma palavra de Deus nesta noite para meditar juntamente com a igreja. Eu estava pensando
pensando sobre a nossa caminhada sobre a face desta terra, nós vamos colecionando, vamos estagiando, estamos a cada momento dizendo que estamos passando por etapas, por estágio. Estes estágios, meus amados irmãos, são estágios de desenvolvimentos que o nosso Deus trabalha na nossa vida, no interesse maior de que nós venhamos a ter uma comunhão mais íntima com Ele. O homem, naturalmente, meus amados, ele tem a visão voltada simplesmente para as coisas materiais. Mas o nosso Deus, que é soberano, que é Criador, que fez o homem à sua imagem e semelhança, Ele trabalha de todas as formas na nossa vida, para que nós venhamos a passar por estágios de desenvolvimento na nossa vida espiritual, de maneira que nós venhamos a entender de uma maneira mais clara o que o Senhor Deus ele tem para realizar na nossa vida e através da nossa vida. Os irmãos entenderam bem o que o Senhor tem para realizar na nossa vida e através da nossa vida. Para que o Senhor realize, meu amado, algo através da nossa vida, Ele precisa, em primeiro lugar, realizar algo na nossa vida. E este algo de Deus na nossa vida, que é produzido pela presença maravilhosa do Espírito Santo de Deus, não é algo dentro da capacidade humana, não é algo dentro do raciocínio ou do intelecto humano, não é algo que se adquire, meus amados irmãos, nas maiores faculdades, não é algo que se adquire com muita soma de dinheiro, não é algo que se adquire, meus amados, com popularidade, com fama, mas é algo que nós adquirimos e vamos estagiando ao momento que nós vamos nos aproximando de Deus. Você nesta noite pode estar olhando para mim, mas por que o Senhor leu este versículo do nascimento de Jesus? Nos diz a palavra de Deus, e quase que sempre nas igrejas do Brasil, eu acredito que aqui também, existe uma cultura de nós falarmos acerca do nascimento de Jesus no Natal. Mas eu quero nesta noite, meus amados, falar de 4 estágios da nossa vida espiritual. Eu quero falar de manjedoura, mas eu também quero falar de carpintaria. Eu quero falar de Jordão, mas eu também quero falar de deserto, que são estágios, meus amados, que o Senhor nos leva para nos aproximar da sua presença. E quando nós falamos de manjedoura, nós sabemos que estamos falando de algo que era próprio para colocar comida, capim, ração para os animais, para os bovinos. Mas nos diz a palavra que no momento do nascimento de nosso Jesus Cristo, quando Ele veio a este mundo e Ele tomou a forma de homem, que Ele aniquilou-se e deixou a sua glória e veio e tomou a forma de humano. Diz a palavra que não havia lugar para Ele na estalagem, nos hotéis que haviam na época, porque estavam todos cheios. E Ele veio, e quando Ele nasceu, é bem sabido, é bem entendido de todos aqueles que ouvem, de todos aqueles que leem a Bíblia Sagrada, que Ele foi depositado dentro de uma manjedoura. E o que você quer dizer com isso nesta noite? Eu quero dizer que o primeiro estágio da nossa vida diante de Deus, ele começa com o nascimento. E como tudo, meus amados irmãos, a princípio ele começa pequeno, ele não começa grande. Nós estamos vivendo, meus amados irmãos, um período na face da terra de uma missão, de uma agilidade, de uma velocidade tremenda, no sentido humano, no sentido tecnológico. As crianças a cada dia que passa sabem mais cedo o que deveriam saber mais tarde. Nós estamos vendo os homens
vida começa pequeno, começa com o nascimento. Eu estava meditando, talvez alguns irmãos não conheçam, existe uma figueira na cidade a qual nós moramos, Florianópolis, uma praça chamada Praça 15. E aquela figueira é um cartão postal, muitas pessoas fotografam ali, muitas pessoas sentam embaixo daquela figueira. E muitos hoje poderiam perguntar assim: você conhece a figueira da Praça 15? Mas ninguém nunca perguntou: você conhece a semente da figueira da Praça 15? Mas um dia aquela figueira ela foi uma simples semente. Um dia aquela figueira foi uma semente, quem sabe, não sei, semeada, quem sabe, pelo pássaro, semeada, quem sabe, pelo vento. Eu não sei de que forma ela foi semeada, mas existe astrologicamente, ela começou pequena. O profeta Zacarias disse: não desprezeis o dia das coisas pequenas. Existem muitas pessoas, meus amados irmãos, os dias em que estamos vivendo, neste país e em muitos países, querem grandezas, querem coisas volumosas, querem que o seu nome esteja em destaque, querem começar grande. E muitas das vezes, estava comentando com o pastor Gilmar, estamos encontrando alguns líderes, e eles às vezes não estão nos perguntando quantas almas se renderam aos pés de Cristo este mês, na igreja que você pastoreia. Quantas almas que receberam a Cristo como Salvador. Isto fala de nascimento, isto fala de manjedoura. E manjedoura é o primeiro estágio na nossa vida espiritual. Um dia um certo homem, doutor da lei, conhecedor de vários assuntos, chegou para Jesus e disse: bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? Como é que eu faço? Necessário é nascer de novo. Aleluia! Mas como é que faz isso? Eu já sou um homem adulto, porventura posso eu tornar a entrar no ventre da minha mãe e nascer novamente? Não, necessário é nascer da água e do Espírito. O progresso na nossa vida, meus amados irmãos, começa quando nós nascemos de novo, quando nós temos um verdadeiro encontro com Cristo. Quando nós temos um verdadeiro encontro com Cristo, aí nós nascemos. Nós nascemos da água, que é a palavra. Eu vos digo nesta noite que é um prazer estar aqui cultuando ao Senhor. Eu estava com saudade, pastor Hamilton. Semana passada nós estivemos ali. E parece que fica um vazio quando nós não cultuamos a Deus, quando nós não adoramos a Deus. E muitos dos senhores e das senhoras que estão aqui nesta noite, como já foi dito, às vezes vem cansado, vem abatido no trabalho, mas chegam aqui e recebem o renovo de Deus. Vem aqui e sai diferente, sai fortalecido para caminhar, sai fortalecido para vencer. Aí você se torna fortalecido, porque você é nascido de novo. Mais do que receber, meus amados, é manter aquilo que recebemos de Deus. Escute o que eu vou dizer aqui nesta
nesta noite. Eu até hoje não vim comprar um caixão e esperar o dia da sua morte. Não é nada interessante. Se eu quero fazer isso, esse camarada está louco. Vou comprar o meu caixãozinho e vou guardar lá embaixo da minha cama para esperar o dia da minha morte. Ninguém faz isso. Mas alguém compra um berço, compra caminha, compra um enfeite, ornamenta o quarto, porque está vindo o neném. Será que é parecido com o papai ou com a mamãe? A orelhinha do vovô, o pezinho da vovó. E cada um quer ter uma parte, porque ali está a vida. E onde da vida tem alegria. Isto começa lá na manjedoura. Xalamandra, caxéreas. Festejamos a vida. A vida é bela. Agora imagina a vida com Deus, irmão. É um privilégio muito grande. Tire tudo de você, mas não tire a tua vida com Deus. Nada, nada, nada vai substituir a tua vida com Deus. Deus quer ter, meus amados, encontro mais íntimo conosco. Não gostamos de falar da morte. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Alguns sintomas de quem nasce. Falando de vida, de nascer, manjedoura. Choro. Se o bebê nascer e não chorar, o doutor vai fazer de tudo para ele chorar. É ou não é, mãe? As irmãs são mães. Por quê? Porque o choro indica a vida. Eu sou chorão. Assistindo os vídeos aí do pastor Gilmar, já começamos a chorar, um do lado do outro. Eu não tenho vergonha de chorar, eu não tenho vergonha de me alegrar na presença de Deus. Você é chorão? Jesus disse assim: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Se você chora na presença de Deus, é porque você nasceu. É porque você tem vida. No momento que você deixar de chorar na presença de Deus, há um fator preocupante na minha e na tua vida. Shalai, fiquei, passuíta, nas. Coisa boa é chorar diante do dono da vida. Às vezes eu digo assim, passamos alguns cultos. Eu digo, Jesus, eu quase morri de tanto chorar.
sede pela palavra. É preocupante. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quem tem vida, quem nasce, tem movimento. Em todas as igrejas, a coisa mais difícil de segurar é guri pequeno, rapaz pequeno. É uma prova. E aqui, lá no Brasil, é onde for, sempre tem uma gurizada querendo correr. E atribula o pastor, e atribula a irmã, e mexe aqui, mexe lá, porque tem vida. Aleluia! O que eu quero dizer? Que tem vida agora. Movimenta. Adoro o seu sentir. Só glorifico se cantar aquele hino que eu gosto. Eu adoro, eu glorifico porque tenho vida. É o movimento, porque o Senhor é digno. O Senhor é merecedor de glória, de honra, de louvor, de exaltação, de domínio. Glória a Deus. Ei, glória. Movimento. Glória. Eu tenho que falar de Jesus para alguém. Eu não aguento mais. Já faz 2 dias que eu não falo de Jesus para alguém. Tem aquela dificuldade. Os irmãos não falam inglês. Quando encontro um brasileiro, eu tenho que falar de Jesus para ele. Eu tenho que dar um jeito, eu tenho um movimento, eu tenho que fazer um meio de falar de Jesus para ele, porque tem vida. Senta do lado de alguém no ônibus ou no avião, quer que seja. Um pastor amigo meu trabalhou no interior e dizia, chegava nas lavouras, estava lá arrancando mandioca, não sabe aquele mandioca que fazer farinha, né? Aí ele começava a falar, elogiar a plantação deles. Estava bonita, se não dá para entrar através de Jesus, entra através da mandioca, entra através da plantação e daqui a pouco você está falando de Jesus. Se não dá para entrar direto através de Jesus, entra direto através da cozinha, do carro, está falando daqui a pouco. Dia desses, eu dirigi um trabalho, eu visitava certa pessoa, e disseram para mim, olha, ele não gosta do crente. Eu pensei, mas Jesus gosta dele. Eu gosto de pássaro, cheguei na casa dele, ele já me olhou assim, meio atravessado, eu olhei um monte de pássaro. Ah, o senhor gosta de pássaro, que bonito. Que raça, que espécie é essa? É cantador? Você achou que começou a falar? Daqui a pouco descobri que ele era pescador. Aí disse para ele, meu pai também é pescador. A conversa foi em movimento. Quando eu percebi, já estávamos falando de Jesus. Amém? Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Quando nós vimos uma criança parada demais, tem que ter, mamãe, está doente. Seu filho estava doente, a senhora fica aflita, preocupada, corre para cá, corre para lá, está tristinho, está doente. E às vezes muitos dos nossos irmãos estão doentes, mas o Senhor Jesus, ele tem remédio para as nossas vidas. É verdade. Quem nasce, ele cresce. Aleluia. Hoje eu meço 1,83 m. Mas quando eu nasci, mas eu nasci, eu tenho vida, por isso que eu cresci. Se você nasceu, você também precisa crescer diante de Deus. Crescer em graça, em conhecimento, em unção de Deus na sua vida.
tem vida de Deus na sua vida, é obrigado a você crescer. Você não pode permanecer criança. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aprendi também uma coisa, irmãos. Quem nasce, aprende, é curioso. Tem curiosidade em pelas coisas do céu. Eu acho engraçado aqueles irmãos que a gente encontra e eles dizem assim: irmão, eu tenho uma saudade do céu. Aí alguém olha para eles assim, está meio louco. Será que ele já esteve lá no céu? Já fez uma viagem de avião lá no céu? Mas é intimidade com Deus. É o sentimento de Deus. É algo que nós aprendemos. Irmãos, tem coisas de Deus na nossa vida que o nosso vocabulário não vai saber explicar, mas é algo que nós sentimos. Aleluia. Vede que o Senhor é bom. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o primeiro estágio é o estágio da manjedoura, do nascimento. E nós sabemos, meus amados, que era próprio da cultura da época dos filhos aprenderem a profissão do pai, seguir a profissão do pai. Se o pai era pescador, o filho seguia sendo um pescador. Se o pai era um lavrador da terra, o filho seguia sendo um lavrador da terra. Se o pai era um carpinteiro, como José era, Jesus, ele foi carpinteiro. Quando nós falamos de carpintaria, nós estamos falando em beneficiar madeiras e mudar aquilo que é rústico em algo belo, algo bonito, algo atraente. Essas mesas que os irmãos estão vendo aqui, elas não eram assim. Elas foram beneficiadas. E no plano espiritual, meu amado, também existe uma carpintaria. Deus, ele beneficia as nossas vidas. Ele vai tirando as asperezas da nossa vida. Ele vai tirando as imperfeições da nossa vida. Isso porque um dia nós nascemos na sua presença. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E quando alguém, meus amados, ele pega uma madeira, ele seleciona, não sei como é que diz aqui, lá diz bichado, apodrecido, estragado, ele tira aqueles pedaços fora e vai eliminando, e fica com aquela madeira só as partes melhores para fabricar algo de utilidade. E Deus gerou em nós, meus amados, uma vida para tirar de nós o que é ruim. Nós não estamos aqui nesta noite porque nós éramos bonzinhos, porque nós somos bonzinhos. Nós estamos aqui nesta noite porque nós passamos pela carpintaria de Deus. Estamos passando pela carpintaria de Deus. Ele está trabalhando as nossas emoções. Alguns irmãos que chegam assim e dizem: irmão, eu era bravo demais, ninguém me segurava. Outros dizem assim: eu não levava desaforo para casa. Eu era terrível. Mas um dia eu nasci. E quando eu nasci, entrei na carpintaria de Deus. E Ele foi beneficiando a minha vida. E Ele está beneficiando a nossa vida. Existem algumas madeiras, irmãos, que às vezes chegam lá para fabricar um tecido e elas são tortas. Sabe o que
chá da madeira, poeira. Poeira o que é? Poeira não é nada. A poeira do orgulho, a poeira da vaidade, a poeira da fama, a poeira da ambição. E ele vai lixando, e vai saindo. Voa. Aquilo que parecia ser alguma coisa não era nada. E nós reclamamos e dizemos: eu não gostaria que fosse assim. E quando o Senhor ele abre nossos olhos, aquela madeira está lisinha. E nós dizemos: Senhor, valeu a pena, Senhor, ter passado por isso. Obrigado, Senhor, por ter passado por isso, Senhor, porque Tu me ensinaste. E onde tinha vaidade excessiva foi tirada. Foi tirada e acabou-se em poeira. E a madeira ficou pronta para uso, porque foi passada pela carpintaria de Deus. Depois essa madeira está bem lisinha. Aí o carpinteiro, o pintor, ele vai lá com a pistola, com um pincel, e dá uma tinta. E aquilo fica lindo. E alguém olha e jamais imagina que esta madeira era toda torta. Ninguém dá valor algum. E alguém pode se espelhar porque é muito brilhoso. E alguém olha para você, irmã, para você, irmão, e diz assim, se espelhando em você: poxa, eu gostaria de ser como você, porque é o brilho do Espírito, porque a presença de Deus ela está na tua vida. Você já olhou aquela maneira brilhante que reflete a sua imagem? Eu admiro muitos homens e mulheres de Deus que tenho conhecido e me espelho neles. E eu digo dentro do meu coração, eu digo: Senhor, eu gostaria de ser, de ter um pouco do teu filho, dessa tua filha tem. Mas só que às vezes eu não penso, eu não imagino o processo que ele passou na carpintaria de Deus para chegar aonde ele chegou, para estar aonde ele está. Escute o que o Espírito Santo vai dizer aqui nesta noite: não queira estágios. Passe por todos os estágios que Deus quer que você passe. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E depois da carpintaria, meus amados, vem o Rio Jordão. Lá no Rio Jordão, o céu se abre, ouve-se uma voz do céu, o Espírito Santo de Deus desce em forma corpórea de uma pomba. E uma voz diz: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Parece que nesse momento tudo é bênção. Parece que nesse momento tudo vai se realizar. E aí o crente diz assim: agora sim, agora sim. Agora sim eu cheguei onde eu queria. Ei, não pare por aí. Continue. Porque o Rio Jordão também é um estágio. É a manifestação pública, o batismo em águas. É a manifestação pública daquilo que você já recebeu de Deus. Daquilo que você já tem. Daquilo que Deus ele já fez você alcançar mediante a manjedoura, mediante a carpintaria. Agora você começou a provar um pouco mais do céu aberto. Agora o Espírito Santo de Deus ele começa a te revelar o sobrenatural. Aquilo que você e eu não poderíamos ver. Ele te dá uma visão maior dos dons espirituais, o batismo com o Espírito Santo, uma visão das almas, um sentimento pela salvação das vidas. Até então nós estávamos pensando só em nós. Até então eu estava indo na igreja, estava
falado com você. Vamos ficar de pé nessa noite. Tem alguém que precisa de oração nessa noite? Deus, Ele quer ministrar sobre a tua vida nesta noite uma vitória, uma visão maior daquilo que Ele tem para realizar, não somente na tua vida, mas através da tua vida, porque somos muitas das vezes inclinados, meus amados, a sermos egoístas por natureza, a querer que o Senhor realize em nós. Vamos fazer uma oração diferente. Vamos dizer para o Senhor: Senhor, não somente realiza em mim, mas realiza através de mim. Correr com a fronte neste momento. Meu amado e querido Senhor, diante da tua palavra que é poder, Senhor, nós derramamos a nossa alma diante de ti nesta noite. Muitos dos teus filhos, Senhor, estão distantes da sua verdadeira pátria terrena, Senhor, meu Deus, neste momento. Quem sabe, Senhor, meu Deus, com alguns pesares, com algumas dificuldades, Senhor. Eu quero neste momento unir a minha voz, a voz dos teus filhos que aqui congregam, Senhor. Pedir que o teu Espírito, de uma maneira, Senhor, poderosa, venha ministrar sobre as nossas vidas. Ah, Senhor, que os estágios do teu trabalhar na nossa vida, Senhor, se tornem realidade, que o teu Espírito vivifique, Senhor, o vigor necessário. Senhor, não deixa, Senhor, meu Deus, o teu filho ser sufocado pelas coisas desta vida. Que haja vida, Senhor, que haja alegria, que haja entusiasmo, que haja ânimo para buscar a tua presença, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, eu quero, Senhor, nesta noite, debaixo da autoridade que há no nome de Jesus Cristo, Senhor, pedir um trabalhar do teu Espírito, meu Deus, e todo espírito de tristeza, de angústia, Senhor, que todo espírito de depressividade seja repreendido agora em nome de Jesus. Que o renovo